Oi, gente! Eu sou Isabela Vecchio, sou professora de Geografia do Sistema Fator e nós estamos elaborando uma série de vídeos com conteúdo muito bacana para você durante essa quarentena com as aulas suspensas. Então já se inscreve no nosso canal, dá aquele like muito importante para nós, compartilha com seus amigos porque tem muita gente precisando de vídeo e conteúdo bacana, tá certo? Me segue lá no Instagram também, @isavecchio, se você quiser também mais informações sobre o fator, dá uma olhada na descrição do vídeo aqui embaixo. E é isso, hoje nós vamos falar sobre indústria, que é uma matéria muito importante para a geografia. Vamos falar dos novos fatores locacionais, dos fatores clássicos também, claro. Vamos falar da concentração, da desconcentração industrial e também dos novos países industrializados. Então, se você já se interessou por esse conteúdo, fica comigo até o final e dá aquele like, sim, eu peço de novo porque é muito importante, tá bom? Então é isso, roda a vinheta. Bom, pessoal, para iniciar então essa nossa aula, vamos lembrar, vamos tentar entender o que é o processo de industrialização. A industrialização é um processo de transformação socioeconômica de um país, onde a indústria ela passa a ser predominante na produção de bens. E isso vai gerar um impacto não apenas econômico, né, mas também um impacto social, porque nós vamos ter uma mudança no modo de vida das sociedades, em que elas deixam de ser sociedades tradicionais e passam a se comportar como sociedades urbano-industriais. Então, o processo de industrialização, além de gerar um impacto socioeconômico, ele também vai... Aliás, além dele gerar um impacto econômico, ele também vai gerar um impacto social. E os impactos demográficos, ou seja, né, relacionados diretamente na população, vão ser muito grandes. Então, nós vamos ter, por exemplo, o crescimento das cidades, porque as indústrias atraem mão de obra, atraem pessoas, e aí nós vamos ter um crescimento da população urbana, nós vamos ter, ao longo do tempo, por causa das inovações tecnológicas, da melhoria de infraestrutura com o tempo, nós vamos ter também um aumento da expectativa de vida. Então, nós vamos ter também, além de impactos econômicos, impactos sociais também, impactos demográficos. Então, é interessante entender, primeiramente, o que é o processo de industrialização, para a gente poder agora entender atrás do que as indústrias estão. O que vai ser importante para que elas funcionem. E aí a gente entra no tópico de fatores locacionais. O que são fatores locacionais, então? São elementos que atraem as indústrias para determinadas partes do território. E aí, o que vai ser interessante para uma indústria, né? Para que ela consiga produzir, para que seja mais vantajoso para ela. Então, os fatores locacionais, podemos pensar assim, são elementos que vão ser vantajosos, eles são vantajosos para a indústria, e por essa razão, elas tendem a buscar lugares do território em que nós tenhamos maior disponibilidade de fatores locacionais, tudo bem? Então, quais são os nossos fatores locacionais clássicos? Nós temos a mão de obra, nós temos a matéria-prima, nós temos o mercado consumidor, energia e capital. Precisamos de capital para poder investir, para poder criar toda aquela infraestrutura para a indústria poder existir. Nós precisamos de matéria-prima, que é o que vai ser transformado pela indústria. Nós precisamos de mão de obra, que é quem vai fazer ali a produção, é a força de trabalho. Nós precisamos de energia, que é o que vai mover as indústrias. Nós tivemos aí na primeira revolução industrial o carvão e na segunda o petróleo. E nós precisamos de mercado consumidor, que é para onde a indústria vai vender, certo? Então são os nossos 5 fatores locacionais, e aí eles são fundamentais para produção industrial, tá certo? Então, esses fatores locacionais, eles funcionam como atrativos industriais. Então, as indústrias vão atrás dessas vantagens para produção. Então, quanto mais fatores locacionais uma região tenha, mais indústrias ela tende a atrair. Como no território nós já temos, né, um desenvolvimento que vai acontecendo de maneira desigual ao longo da história, nós vamos ter áreas que terminam sendo mais atrativas do que as outras. Agora, por que essas áreas são mais atrativas do que as outras para a indústria? Porque elas possuem mais fatores locacionais, tá certo? Então,
Quanto mais fatores uma área tenha, mais indústrias se instalam naquela área. Logo, aquela área passa com o tempo, durante um tempo, a ter cada vez mais indústrias se concentrando ali, certo? Então, uma cidade, por exemplo, que tenha mais fatores locacionais, vai ser mais atrativa para as indústrias, tudo bem? E aí, com o tempo, aquela cidade vai passando pelo processo de concentração industrial, que é o aumento da presença de indústria, da instalação de indústrias naquela cidade, tá certo? Por isso que eu digo que os fatores locacionais, ao longo do tempo, ao longo da história do desenvolvimento industrial no mundo, foram gerando o nosso processo de concentração industrial, tudo bem? No caso do Brasil, nós temos Rio e São Paulo com um grande destaque em relação a isso, né? Desde o nosso período colonial, o litoral brasileiro, na verdade, ele foi sendo ocupado, né? Já que nossa colonização se iniciou mesmo pelo litoral. E aí a gente vai ter a questão histórica do café, a gente vai ter a capital também, né, anteriormente, que foi transferida para o Rio de Janeiro após a descoberta do ouro em Minas Gerais. Então, nós vamos passar a ter nessas áreas, né, nessa área do país, uma importância econômica histórica que fez com que lá no século XX as indústrias fossem se instalando principalmente em Rio e São Paulo, já que ao longo do tempo essas cidades se destacaram tanto no nosso país. Então elas já tinham muito mais infraestrutura, muito mais população, e tudo isso representa vantagens para a indústria, tudo bem? Então Rio e São Paulo, principalmente São Paulo, foram as cidades que mais cresceram por conta da presença das indústrias, tudo bem? Então essa primeira parte, espero que tenha ficado claro. Os fatores locacionais ao longo do tempo, eles vão fazendo com que as indústrias se concentrem em determinadas áreas do território. No caso do Brasil, a gente tem Rio e São Paulo se destacando em relação a isso. Então o Sudeste é hoje o maior polo industrial brasileiro e existem várias questões históricas, questões econômicas ao longo da história que fizeram com que essas cidades atraíssem tantas indústrias, crescessem e se destacassem ainda mais. Elas já eram destacadas e começaram a se destacar ainda mais, tudo bem? Então, esses nossos fatores locacionais levam a essa concentração industrial e no caso do Brasil, foi assim que aconteceu, tudo bem? Então, espero que esse momento tenha ficado um pouquinho mais claro para quem já conhecia a matéria, para quem ainda não conhecia, não tinha estudado muito bem industrialização, e espero que tenha ficado bastante claro, tudo bem? Bom, gente, e sobre os novos fatores locacionais, quais são esses novos fatores locacionais? É interessante você pensar agora o que aconteceu ao longo da história para entender um pouquinho melhor como que eles surgiram, por que eles surgiram e qual vai ser, obviamente, o impacto deles na indústria. Vamos já lembrar quais são esses fatores, tá? São 3 fatores importantes que são as telecomunicações, os transportes e os incentivos fiscais. Os incentivos fiscais são vantagens mesmo através de redução de impostos, em que algumas cidades e estados, eles oferecem essa vantagem fiscal para as indústrias poderem se instalar e, obviamente, gastarem menos para produzir. Telecomunicações e transportes, também super tranquilo de entender. Quanto melhor a infraestrutura desses 2 elementos, desses 2 fatores locacionais, mais integrado o território vai estar, né, dentro daquela dinâmica toda, e mais fácil vai ser para as indústrias se espalharem atrás desses incentivos fiscais melhores. Então, por que eu falei pra gente fazer um resgate aí na história? Porque no final do século XX, igual o que a gente, né, inclusive falou lá naquele nosso primeiro vídeo de geografia, dessa lista de vídeos que nós estamos fazendo para essa época da quarentena, nós tivemos a nossa revolução técnico-científica informacional. E essa revolução técnico-científica informacional, que nada mais foi do que toda aquela conversão de tecnologia militar da Guerra Fria para uso civil, gerou avanços em uma série de áreas. E 2 áreas são muito importantes nesse sentido, que são as comunicações e os transportes. Então, essa revolução, também chamada, né, de terceira revolução industrial, mas eu prefiro, assim como muitas outras pessoas da área, chamá-la de revolução técnico-científica e informacional, ela permitiu o processo de globalização,
que é o auge do capitalismo. Então, isso obviamente teve um impacto muito grande na atividade industrial. E uma dessas características está em relação à dispersão das indústrias pelo planeta. Então, esses novos fatores locacionais, telecomunicações, transportes e incentivos fiscais, não é que eles tenham tomado o lugar dos outros fatores, mas eles deram a possibilidade de trazer para a indústria uma nova lógica de produção, inclusive de redefinir a importância desses fatores locacionais clássicos. Por exemplo, mão de obra. Mão de obra barata é muito importante para a indústria, para reduzir os custos de produção, só que se nós não tivéssemos um mundo, né, um pouco mais acessível em questão de distância, né, se essas distâncias continuassem parecendo tão grandes como elas realmente são, sem os avanços nas comunicações e nos transportes, não seria tão simples para a indústria ir atrás de uma mão de obra mais barata e assim reduzir os custos de produção. Então, esses novos fatores locacionais que vão, né, começar a cada vez mais interferir na lógica da produção global da década de 70 para frente, principalmente, eles vão gerar o nosso processo de dispersão das indústrias pelo planeta, né? A nossa desconcentração industrial. Além de elas se espalharem pelo planeta, nós também temos que pensar que outras características também para a produção vão começar a acontecer, como, por exemplo, a produção fragmentada, né? Feita em várias etapas, dividida entre países, a produção terceirizada, e isso, além de serem características da nova lógica de produção industrial, motivada e influenciada pelos novos fatores locacionais, também são características do nosso modelo de produção capitalista toyotista, que fica para uma próxima aula, mas é o modelo atual de produção capitalista, o modelo mais dominante nessa época de globalização, tudo bem? Então, se os fatores locacionais clássicos geraram a concentração industrial, os novos fatores locacionais vão gerar essa nossa desconcentração industrial dentro do país, dentro de vários e vários territórios, mas também pelo planeta. Então, da mesma forma que a partir dos anos 70 no Brasil a gente começa a ter esse processo de desconcentração industrial, nos Estados Unidos também ocorreu, na Europa também ocorreu, e a gente tem que pensar que cada vez mais vai acontecer entre países. Indústrias que são americanas começam a buscar vantagens em países asiáticos, em que a mão de obra é mais barata. Temos que lembrar, né, que na década de 70 nós tivemos uma crise do capitalismo gerada por essa concorrência com países que estavam começando a se destacar mais, esses países que, né, subdesenvolvidos, que estavam começando a entrar nessa competição, né, dessa produção industrial, competindo com países centrais. E eles têm produtos muito mais baratos, porque os custos de produção são muito menores. Então, muitas empresas começam a fazer o quê? E elas começam a buscar essas vantagens em países mais baratos de se produzir. Então, os novos fatores locacionais, eles possibilitaram que as indústrias, né, nesse final do século XX, fossem atrás desses menores custos de produção. E se eu tenho menores custos de produção, porque o salário é mais baixo, porque os impostos são mais baixos, o que vai acontecer? Essa até maior facilidade de produzir, porque em países subdesenvolvidos, países emergentes, países periféricos, são várias as denominações que nós podemos colocar em cima desses países, eles vão possuir também leis ambientais muito mais flexíveis, leis trabalhistas muito mais flexíveis, e tudo isso vai facilitar na hora da indústria explorar essa mão de obra, explorar essas vantagens nesses países mais periféricos. Então, tudo isso, esse conjunto de características, esse conjunto de elementos, vai fazer com que essas indústrias cada vez mais se espalhem pelo mundo. Então, esses países que começaram a se industrializar no século XX, como o próprio Brasil, os tigres asiáticos já na segunda metade do século XX, durante a própria Guerra Fria, tem um vínculo, né, uma relação bem interessante com a Guerra Fria, esses tigres asiáticos, mas são países que vão começar a se industrializar mais recentemente, por isso novos países industrializados. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre eles mais pra frente no vídeo, mas são países que, ao se industrializarem, começam a se destacar mais na economia global e começam a atrair indústrias do mundo todo, já que eles representam países com muito mais vantagens, né, para produção, sendo, né, países sendo mais baratos, né.
Então, para a indústria. Então, os novos fatores locacionais, eles vão fazer com que as indústrias se espalhem pelo planeta, vão fazer com que as indústrias fragmentem a produção, terceirizem a produção, que é quando você transfere uma etapa produtiva ou toda aquela produção de uma marca, né, de uma indústria em si, para outra indústria ou para outras indústrias fazerem. Por exemplo, a Nike. A Nike, ela não necessariamente tem, né, fábricas no mundo todo, mas a confecção dos tênis da Nike são feitas fora dos Estados Unidos, por uma empresa que não necessariamente é a Nike, mas uma empresa que foi contratada para fazer a produção da Nike. Então, isso é uma forma de fazer com que a produção fique extremamente mais barata. Então, a gente vai ter, né, uma movimentação muito maior, né, em vários portos, por exemplo, da Ásia, nas últimas décadas. Por quê? Muitas empresas, muitas indústrias, né, transferem a produção para lá, porque é a região do planeta onde a gente vai ter menores custos de produção. E aí depois você tem que vender esses produtos no mercado do mundo inteiro. Então vai ter muita saída de containers, por exemplo, daquela região, para levar produtos para o mundo todo. Então, gente, só para recapitular aqui, os fatores locacionais clássicos levaram à concentração industrial. Os novos fatores locacionais levaram à desconcentração industrial, tá certo? E a gente vai ter no Brasil esse processo, né, também acontecendo. Então, a partir dos anos 70, principalmente, várias outras regiões brasileiras começam a ter um crescimento de atividade industrial, enquanto que o Sudeste vai começar a ter uma redução, já que ele já era o maior polo, continua sendo o maior polo, isso é muito importante, tá? Que fique claro. Mas as indústrias que antes se concentravam em Rio e São Paulo começam a buscar cada vez mais cidades fora desse grande eixo metropolitano, tudo bem? No próprio estado do Rio, outras cidades vão começar a crescer nos anos 80, nos anos 90, como, por exemplo, Barra Mansa, Volta Redonda. E a própria questão lá, né, da proximidade com Rio e São Paulo ainda é bastante importante para essas cidades, já que a gente tem, por exemplo, a rodovia Presidente Dutra, que é um importante eixo de ligação dessas duas grandes metrópoles brasileiras. Lembrar que o próprio crescimento de outras regiões do país que não sejam, né, essa região central, vão começar a redirecionar os fluxos migratórios. Uma vez que no passado, por exemplo, o Nordeste teve altas taxas de imigração. Muitas pessoas, né, foram saindo do Nordeste em busca de melhor qualidade de vida, em busca de emprego nas cidades, e São Paulo, principalmente, foi a principal área buscada por esses migrantes. Só que o Nordeste começa a crescer também. E aí, nos anos 90, esse crescimento, por exemplo, de cidades nordestinas, vão começar a atrair de volta migrantes, que é a nossa famosa migração de retorno. Pessoas que migraram no passado e agora, por conta de um crescimento dessa região e até por uma questão de não terem conseguido ao longo do tempo se estabelecer, se fixar nessas grandes cidades, esses migrantes começam o quê? A voltar para as suas cidades de origem. Então, a desconcentração industrial, ela também vai gerar reflexos muito marcantes, né, no país, né, na própria questão dos fluxos populacionais, tá certo? Então, é importante que vocês tenham em mente muito essa ideia de que os novos fatores locacionais, as telecomunicações e os transportes foram fundamentais. A infraestrutura dessas áreas foi fundamental para essa nova dinâmica das indústrias no território. Essa nova lógica de produção, ela vai ser gerada, ela vai ser possibilitada por esses avanços que foram trazidos pela Revolução Técnico-Científica, que vão possibilitar a compressão espaço-tempo, que é um outro tópico que a gente viu lá no nosso vídeo de globalização. Fica a dica para quem não viu ainda, tá? Confere lá o nosso vídeo que eu fiz com o Thiago. Maravilhoso, professor também de geografia, super querido. Então confere o vídeo também, tá? E aí, esses elementos vão fazer com que as indústrias comecem a ter uma nova dinâmica da produção, tá certo? Então fica com isso aí em mente. Bom, e sobre os novos países industrializados, são países que começaram a crescer no século XX. Nós temos esses países, né, se destacando cada vez mais, principalmente no final do século XX, para o século XXI, claro. E aí nós costumamos dividir esses países, né, o modelo de industrialização desses países em dois tipos. Nós temos, né, as plataformas de exportação, que é o modelo dos tigres asiáticos, dos novos tigres também, e até de países como China, que começaram primeiramente a voltar a sua produção
para o mercado externo. E a gente tem países como o Brasil que já começaram a se industrializar lá na década de 30, né, no caso do Brasil na era Vargas, com a política de substituição de importações. Então, no caso do Brasil, a gente teve uma influência gerada pela própria crise de 1929, o pós-Primeira Guerra Mundial. Então, foi uma forma de reduzir a dependência de países que estavam vivendo crise, países que já eram mais industrializados, já eram industrializados no caso, né? E na segunda metade do século XX, nós vamos ter países asiáticos que vão começar a se destacar por essa política de produção voltada para exportação. Então, isso atrai, por exemplo, multinacionais. Então, os novos países industrializados são países que vão crescer recentemente, né, na história, tipo, não, assim, século XX, né, estamos já no século XXI, mas são países que cresceram mais recente, né, em relação aos países que se industrializaram primeiro, como Inglaterra, Estados Unidos, mas enfim. Então, o que esses países vão fazer? Eles vão se destacar cada vez mais, e isso vai ter um reflexo na nossa divisão internacional do trabalho. O que é uma divisão internacional do trabalho? A forma mais tranquila e fácil de defini-la para vocês é você pensar como se fossem as relações econômicas, comerciais entre os países. Então, por exemplo, a nossa primeira divisão internacional do trabalho foi o Pacto Colonial, aquela relação metrópole-colônia. E o que acontece com as divisões internacionais do trabalho? Você tem sempre uma ideia, né, uma característica marcante de subordinação de países que no passado eram colônias, países subdesenvolvidos que vão ser, né, subordinados então aos países mais desenvolvidos. Nessa nova divisão internacional do trabalho, como esses países, né, subdesenvolvidos, os países que vão virando países emergentes, começam a se fortalecer, é cada vez mais comum que, primeiramente, eles tenham comércio entre si. Então, países que são emergentes fortalecem comércio com países que também são emergentes, tá certo? E sem contar que eles também são industrializados, então eles também começam a participar da divisão internacional do trabalho, produzindo produtos industrializados, mesmo que não sejam, né, os países de referência em questão de produtos altamente tecnológicos. A divisão internacional do trabalho também conta com disponibilidade de capitais de investimento, mão de obra, tudo isso. Então, o que vai mudar na nossa divisão internacional do trabalho? Os novos industrializados vão fazer com que aquela característica que é clássica de subordinação, não é que ela não aconteça mais, mas você vai ter uma quebra, né, dessa dominação que sempre existiu. Nós estamos falando atualmente de um mundo multipolarizado, né, que é o mundo da globalização, onde vários países começam a se destacar economicamente. Então, os novos países industrializados nessa época de globalização, eles reafirmam a lógica multipolar, tá certo? Então, eles fortalecem os laços comerciais entre si, as relações econômicas entre si. Então, tudo isso vai fazer com que essa divisão internacional do trabalho seja marcada por cada vez mais um fortalecimento das relações entre esses países que também são periféricos e uma redução da dependência de países centrais. Então, os novos países industrializados vão gerar um impacto muito grande nas relações, né, entre países, na nossa divisão internacional do trabalho. O Brasil é um deles. Lembrando que esses novos países, eles escolheram ao longo do tempo, motivado por uma série de questões históricas e econômicas do período, né, como eu falei. Ou eles adotaram essa política de substituição de importações, que é quando você começa a produzir o que antes você importava. Então a gente tem que pensar que depois da crise de 29, durante a crise de 29, né, muitos países que não eram industrializados como o Brasil tiveram uma dificuldade muito grande nesse momento. O Brasil dependia, né, do café, então até essa industrialização ajudando a diversificar a economia, ela é importante. E também uma industrialização que é para reduzir a dependência lá de fora. Então, a substituição de importações, que é você começar a produzir o que antes você importava, vai ser muito importante nesse momento, tá? Outros países também começaram a se industrializar no mesmo período porque também foram influenciados pela crise de 1929. Então, a gente tem esse grupo de países e tem um grupo de países que são as plataformas de exportação, que são países, né, que começam a se industrializar
e voltando para o mercado externo. Então, um grupo de países que ficou muito conhecido nos anos 60 e nos anos 70, que cresceu absurdamente rápido e com governos investindo em qualificação de mão de obra e que ao mesmo tempo representavam mão de obra barata, investiram em infraestrutura, atraíram muitas indústrias, muitas multinacionais durante a Guerra Fria, então era importante para os Estados Unidos terem parceiros nesse momento, né, lá na Ásia. E aí a gente vai ter esses tigres asiáticos, que são países que deixaram aquela condição de produtores agrícolas para se tornarem países produtores de produtos industrializados e voltados para exportação. Por isso o termo plataforma de exportação. E aí, só para lembrar aí quem são os tigres asiáticos, nós temos Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e Taiwan, tá? São os nossos 4 tigres asiáticos, os 4 tigres, desculpa, clássicos. E porque nós também temos atualmente um novo grupo de países chamados Novos Tigres, que cresceram nessa época de neoliberalismo, né, nos anos 90 para frente, também voltados para exportação, mas que tiveram um crescimento nessa época mesmo de globalização, que a gente tem, por exemplo, Indonésia, Filipinas, Tailândia, que são Vietnã, que são exemplos de países asiáticos que cresceram, né, também rapidamente, e só que já no momento de globalização, momento de neoliberalismo, então com uma presença, né, uma participação do Estado bem inferior, já que nós temos essa ideia de Estado mínimo, tá bom? Então, resumindo, gente, para nós terminarmos essa última parte mesmo da nossa aula de industrialização, os novos industrializados, eles, né, geraram uma alteração da divisão internacional do trabalho, lembrando que o momento em que eles começam a se destacar já era no momento também lá da nossa revolução técnico-científica, então era possível que as empresas, né, de países centrais também começassem a buscá-los para se instalar, né, por conta das vantagens que eles possuem, e isso terminou gerando um crescimento deles também. E então é uma situação muito complexa, né, se a gente for parar para pensar na lógica da produção industrial, mas cada coisinha vai fazendo sentido quando você começa, né, a juntar as coisas, né, pegar toda essa evolução histórica da indústria, como que os fatores locacionais foram mudando com o tempo, não mudando, mas como eles foram se reorganizando, como eles foram readquirindo, né, diferentes importâncias, e como que o surgimento dos novos gerou esse impacto, tá bom? Então, gente, obrigada a todos que ficaram aqui até o final do vídeo. Não deixa de se inscrever no nosso canal, curte o vídeo, compartilha, não esquece, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode colocar aqui nos comentários, é sempre bom. A gente cresce também com as sugestões de vocês, as críticas, e eu espero ter ajudado com essa matéria, tá bom? Beijo e até a próxima!